Ok? Então, muito boa noite a todos. E hoje é com muito gosto que nós temos uma palestrante especial. Aliás, se vocês virem, nós só temos palestrantes especiais. São todos Sim. muito bem escolhidos. Tem corrido tão bem que eu acho, tenho a certeza que hoje também vai correr. E temos connosco a Arminda Deusdado. E se calhar alguns conhecem, não sei, que é, vou simplificar, a Arminda é uma jornalista muito especial, porque é uma jornalista que trabalha com a área do ambiente, e não só, também com ciência, com a parte social, e está ligada a um programa que eu tenho quase a certeza que muitos de vocês conhecem, que é o Biosfera. Portanto, a Arminda, é assim, eu vou dizer que é o programa de eleição dela, porque mantém uma ligação desde 2005, e portanto, é quase como se fosse sim, uma ligação muito especial, não é? 20 anos é quase É, uma vida. E se já viram o Biosfera, de certeza que já apanharam alguns dos programas sobre espécies invasoras. E a Arminda hoje está cá para partilhar um bocadinho sobre isso. E tem muitos mais outros trabalhos super interessantes, mas este é o foco. Ok? Obrigadíssima, Arminda, e o palco é teu. muito obrigada, Hélia. É sempre um prazer, primeiro, estar aqui. Digo-vos que é interessantíssimo, porque realmente, dos primeiros episódios que Biosfera teve, eu estive com as Manas Marchante, é assim que nós aqui dentro da equipa do Biosfera, que passa na RTP2, nós tratamos qualquer coisa, qualquer dúvida com invasoras, alguém já ligou às Manas Marchante. É assim que há, realmente há 20 anos, nós estivemos em Coimbra a visitar o espaço e a perceber aquilo que no fundo é o tema que hoje vou falar convosco. Depois de conhecer, vemos. Porque antes de nós conhecermos, as coisas são invisíveis. É muito interessante, se vocês repararem, e esse estudo também já está absolutamente divulgado, nomeadamente em quadros, a última coisa que nós reparamos é na flora. Nós reparamos nas personagens, reparamos imenso o posicionamento de algum decor, arquitetura, mas normalmente a flora é invisível. E isso tem o seu quê? Primeiro, o nosso olhar está à espera de olhos, e depois hum, nós não sabemos muito bem, é uma parte verde ali do mundo que tem um determinado tipo de. Fica muito bem num enquadramento, fica muito bem numa sala, e temos às vezes uma relação de muito pouco conhecimento em relação o que é realmente a flora que está à nossa volta, como é que ela nos envolve, para que é que ela serve, qual é o enquadramento e até o nosso papel no meio dessa floresta. E por isso é que o Biosfera, desde cedo, foi olhar para o enquadramento ambiental. E como vocês ouviram, nós já estamos realmente no ar há 20 anos. Posso-vos dizer que é o programa de ambiente com maior longevidade e continuidade no tempo na Europa. Eu não vou dizer que noutras geografias, porque não tenho esses dados, o que significa que, no fundo, vocês sempre valorizaram a informação que estava lá. E a nossa perspectiva, e eu como jornalista, a minha perspectiva para falar de qualquer conteúdo, nomeadamente a nível ambiental, é apontar os erros, apontar um caminho e mostrar pessoas que conseguem na prática dizer as coisas deviam de ir por este sítio, ou as coisas estão muito bem. Nós temos aqui uma paisagem construída pelo homem, nomeadamente quando nós vamos ao Alentejo e vemos os sobreiros e vemos soltos e vemos determinado tipo de paisagem. O homem teve uma intervenção e nós achamos, está tudo bem, então vamos mostrar, nós também fazemos coisas boas. Outras vezes, há sempre aquela tendência, isto é tão bonito, eu fui a um sítio qualquer e é mesmo bonito, eu quero trazer esta imagem, esta flor que eu achei tão bonita e na minha geração, não é? Já quase com 60 anos, as pessoas traziam nos aviões vasinhos e flores e coisas assim. E posso-vos dizer que o sítio onde eu estive,
onde esta diferença de atitude foi mais marcante foi quando eu cheguei à Austrália e quando estive na Nova Zelândia. Fizeram-me completamente uma revisão às minhas botas, a todo o material que eu tinha comigo, para ter a certeza que eu não contaminava o espaço. Portanto, esta forma de ver o espaço verde à nossa volta fez eu, como jornalista, estar muito atenta a detalhes. E esses detalhes fizeram com que eu conseguisse perceber, nomeadamente com a equipa das invasoras, às vezes aquilo que parece muito bonito não está no sítio certo. Também é verdade que eu, ao fim de uns anos, tive essa tendência de ser mais proativa e lembro-me uma vez eu estava a filmar uma série documental sobre geologia e estava numa zona da Arouca e estava uma senhora a regar áqueas. E eu, quando olhei para aquilo, tentei chegar à beira da senhora e perguntar: olha, está bom, boa tarde, disse quem é, nós estamos aqui a fazer um trabalho. Muito bem, a senhora ouvimos, claro que temos sempre uma parafernália de equipamento que chama muita atenção, são muitas câmaras, é muitas pessoas, portanto a senhora também se calhar não se foi regar para ver todo aquele movimento, e então eu estava a dizer: sabe o que é isto? Aquilo é muito bom, fica muito bonito, tem aqui umas flores, mas é uma invasora, isto é uma espécie muito agressiva, até é mau para a senhora, se a senhora se pica, se arranha, pode ser mais complicado, tem uma infecção, tem que ir a um hospital. A senhora ouviu-me e depois disse-me a maneira de me calar, foi muito interessante. Mas esta casa não é minha, pediram-me só para eu vir aqui tomar conta dela. E virou. O que não deixa de ser engraçado quando nós percebemos como jornalistas e temos algum conhecimento e falamos ou interagimos, nomeadamente quando estamos na orla costeira e de repente vimos eu sou esse tipo de pessoa, já vos digo, vimos novas construções, estava numa zona de esposente e o que é que eles estavam a colocar? Chorões. E eu não me acredito. Atravessei a rua e com este meu ar relativamente afoito, entrei e disse: diga uma coisa, e porquê que está a fazer isto? Está a ver que estão aqui na frente a fazer um trabalho de proteção para conseguirem que a vegetação do NAR consiga crescer e estar bem preservada. Quando o senhor puser aqui esta planta, porque não sou contra plantas, só que no sítio é que estava errado. Digo-vos desde já, este é o meu ponto. Isto não devia de estar aqui porque vai afetar todo o trabalho que a Universidade e a Câmara Municipal estão a fazer aqui nesta frente. E vira-se o senhor: olha, nós quando dissemos o preço deste e a rapidez e o preço de outras coisas, o dono da obra disse: quero isto. Mas olha, sabe que não devia. E onde é que foi buscar? Depois é sempre este ponto. E onde é que vocês foram buscar essas espécies? E como é que vocês conseguiram, no fundo, ter o ok? A Câmara depois não vem cá, ninguém vem cá vistoriar. Ele disse: não. Eles vão ver só os espaços lá dentro, se tem as medidas, se tem garagem, se não tem garagem. A Câmara, ninguém que vai gerir o ok deste empreendimento, poder começar a ter propriedade horizontal e as pessoas poderem habitar, ninguém vem aqui ver o que é que está no jardim. O que interessa é que isto esteja bonito. Eu tenho tido às vezes assim estes desaires. E eu agora, antes de começar a explicar um pouco o que é o meu trabalho, nomeadamente nas invasoras, e porque mais uma vez vocês têm 20 anos, quem segue Biosfera conhece-nos há 20 anos, eu queria partilhar um pouco, eu provavelmente vou sublinhar alguns elementos, eu queria partilhar aqui um vídeo que tenho para vocês verem. Portanto, ele fugiu, claro que sim, claro que fugiu, como não? Claro que fugiu, vocês não estão a ver porque ele não está a passar, pois não? Está a trovoada. Os Está a relâmpagos. trovoar. Estão os relâmpagos. Não era mesmo isso que eu queria. Então, vou fazer um stop sharing e vou ver se consigo abrir o meu arquivo, que eu estou aqui a trabalhar. Armina. Tá bom, muito obrigada. Portanto, eu não
às vezes é uma trovoada realmente que eu vos vou mostrar. É muito bonito, além do mais, e depois eu explico porque é que eu acho que as coisas têm de ser bonitas, nem que sejam coisas deste, deixam uma espécie de invasoras. Portanto, vamos ver se eu agora, acho que eu não posso é ter o ecrã a cheio. Pois é. É isso. Muito bem, eu acho que agora já vou ter sucesso. Peço-vos imensa desculpa. Eu acho que agora vou conseguir. Digam-me, tenho sucesso. Não tenho? Está muito ótimo, bem. Arminda, já cá está. Já cá está, muito obrigada. Portanto, este trabalho que vocês vão ver aqui a nível da imagem, eu como jornalista e uma jornalista que trabalha para televisão, há um elemento muito importante, que o meu espectador não me faça zapping. E para isso, as minhas imagens têm que falar. Os entrevistados falam, a ação deles falam, mas eu tenho que mostrar o conteúdo com alguma clareza de imagem, com algum detalhe mais cinematográfico, porque no fundo a forma de eu conseguir comunicar uma informação é através de imagem. E sendo eu uma jornalista de ambiente que trabalha em televisão, a imagem para mim tem muita força. E o que eu vos estou aqui a mostrar, vocês conhecem todas as espécies que estão aqui e a ação, é a beleza que às vezes os espaços têm, leva as pessoas a pensarem, mas isto é bonito, isto até floresce tão cedo, isto até tem, fica bem na paisagem. E é neste bonito que eu quero, como jornalista, às vezes dizer, isto é bonito, é uma espécie, é flora, para todos os efeitos, é uma espécie natural, ela só não está no sítio certo. Ela só não está, ela está a ocupar provavelmente um espaço onde teria aqui uma diversidade diferente. Eu aqui tenho um pequeno som de fundo, mas eu vou ter um outro programa que vai para o ar brevemente, onde nós mostramos que o som das zonas onde tem espécies invasoras ou então onde tem espécies que são monotemáticas, são monoculturas, eu não tenho outros elementos que fazem parte desta paisagem. Por isso eu tento sempre de forma positiva mostrar às pessoas que não é para sermos contra estas espécies, mas eu quando tenho aqui nesta praia esta acácia, eu devia ter outra coisa. E é isso que eu começo a falar, esta é a de albata, não é? Provavelmente alguém me sabe dizer se isto é correto ou não, mas, mas o ponto é, ela está aqui, mas não devia de estar. Ela está aqui, mas se calhar estaria muito melhor se fosse do outro lado do mundo. Eu aqui teria espaço ou alguma coisa deixou de ter espaço porque ela ocupou. A minha tentativa como jornalista é mostrar pelo lado positivo como é que as pessoas podem ser proativas. E, nomeadamente, nós partilhamos ações que estão a decorrer, nomeadamente com a equipa das Marchante, nós partilhamos as apps, falamos nas redes sociais, as pessoas juntam-se sempre com o objetivo, se for visível. Se vocês souberem que aqui está a começar um pequeno núcleo de uma invasora, vocês tenham uma ação em conjunto, às vezes estão mais próximas, sabem como é que se deve fazer. Às vezes as câmaras fazem as coisas erradas, que nós sabemos, ou porque estão a cortar uma invasora, um espanta-lobos, e ele vai proliferar com muito mais intensidade. Portanto, às vezes o desejo de ser proativo tem de ser de forma consciente. E quando as pessoas se juntam em grupos, vão partilhando o conhecimento e alguém vai dizendo como é que se faz. E normalmente os grupos, e nesse sentido a academia está muitas vezes atenta, pelo menos é esta a sensação que eu tenho, intervêm e acabam por dizer, deviam de fazer isto, não cortem, deixem no fundo que a planta morra de pé, quando vocês vão ver daqui a pouco, quando estão a descarnar, estão a retirar
a casca de alguma espécie. E esses exemplos é sempre a forma que eu gosto de comunicar, são exemplos proativos para as pessoas terem uma intervenção consciente e correta. Nós no fundo multiplicamos os bons exemplos para as pessoas verem o que é que devem fazer, e quando nós mostramos, assim como com estes planos que vocês estão a ver muito próximos, as pessoas sabem o que é que devem fazer, ou porque me estão a explicar alguma coisa. Olhem, isto acontece porque depois do fogo ela vai rebentar, vai ter muito mais força. Estão a ver? Eu tento sempre que estes macros, estes planos muito aproximados, sejam visíveis para o espectador ter uma ação a seguir e fazer as coisas de forma correta. Claro que às vezes é preciso maquinaria pesada, às vezes é preciso dizer às câmaras municipais, marcamos, há mais uma vez um site, há uma app, vocês podem marcar onde é que aparecem determinadas espécies e na altura certa, no momento em que é preciso ter uma ação, vocês agem. Mas pelo menos identificaram e as pessoas sentem-se parte da solução e nunca eu sou a pessoa que criou o problema, eu sou a pessoa que acabou por cortar ou acabou por não fazer nada. Eu suponho, como jornalista, este tipo de ação proativa é aquela que eu mais gosto de divulgar, é a forma que eu mais gosto de trabalhar com o meu público. Um público fiel que já conhece, o que é muito interessante, porque eu acabo por estar durante muito tempo a mostrar um conteúdo que de ano para ano aperfeiçoa porque tem mais uma informação, tem um novo investigador, ou casos como este que às vezes mostro, esta paisagem não é diversa, não se pode dizer que é bonita, é quase como se pintássemos de verde uma grande extensão. E então, mesmo espécies que nós dizemos, elas são importantes para a nossa economia, mas depois elas têm uma ação invasiva, porque nós vemos muitas vezes eucaliptos nas bermas das estradas e não foi ninguém que foi lá plantá-los. Portanto, às vezes temos que dizer, eu compreendo a vossa parte, quando vocês dizem, isto é mais rentável, em 10 anos eu corto e cresce a seguir outra coisa, mas isso não é uma floresta, é como se eu de repente estivesse só a tratar de um campo de milho, porque é tudo a mesma coisa. E quando eu estou aqui a falar, claro que vocês são pessoas muito mais ligadas à questão da flora, eu também trouxe aqui um pouco de fauna, porque também temos espécies invasoras em Portugal na área da fauna. Claro que nós gostamos imenso de ver, porque eles são bonitos, não é? Este ganso do Egito é muito bonito, mas ele é muito agressivo. Nós já o vimos a ocupar bastante espaço, mas mesmo na cidade, nós vemos chegarem aos jardins e ocuparem os espaços e a multiplicarem-se rapidamente. Mais uma vez, é bom identificar, é bom saber o que é que se deve fazer e depois, digamos, a academia, a ciência, dizer o que é que se deve fazer para nós conseguirmos confinar, para nós conseguirmos relativamente controlar, para nós sabermos o que é que estamos a ver e agir. É sempre esse o meu objetivo, é nós termos a capacidade de proativamente dizer o que é que as pessoas devem fazer no seu espaço. E eu vi que no grupo estavam imensos professores, por aquilo que eu percebi quando vocês abriram a sala. E nesse sentido, há várias décadas, não é? Pelo menos há mais de 2 décadas, o Biosfera tem sempre os programas disponíveis para vocês usarem em sala de aula, para vocês conseguirem pegar em algumas das nossas imagens, mais uma vez porque nós temos, desculpem, isto depois vai acabar e vai fazer um loop, isto também tem esta espécie, não é? Este lagostim, que também saiu em Coimbra com um acidente de percurso, não era pensado, ninguém, no aquário, quando ele extravasou, disse uma vez a equipa da academia que me explicou que descontrolou, saiu, entrou nos arrozais, ele cresce numa altura diferente do nosso, estraga o arrozal, ou então aqui este peixe-gato, não é? Tem uma dimensão enorme
o que significa, se vocês virem o tamanho do animal face ao ser humano, para vocês perceberem que ele é realmente enorme, por isso imaginem o impacto que ele tem no nosso rio. É muito interessante, desculpem, eu vou continuar aqui a falar, e peço desculpa, depois isto entra num loop, não vai ter nada de novo, por isso eu volto a estar aqui um pouco convosco. Esta capacidade dos professores, dizia eu, de pedirem o programa e às vezes identificarem algum programa que me peçam, eu quero um sobre invasoras, e vão ao site, normalmente pedem e nós enviamos, mesmo que ele já não esteja disponível, ou então sempre na RTP Play, é completamente possível vocês pedirem os programas, às vezes, digo-vos, não, nem sempre, mas às vezes, sendo bem combinado, já fomos a algumas escolas levar o programa, falar, responder, interagir com alunos para saberem, às vezes em aulas ao ar livre, o que é que nós fazemos, qual é a nossa intervenção e principalmente a nossa capacidade de fazer perguntas. Muitas vezes nós não sabemos o que é que estamos a ver. Eu, antes de fazer uma ação de formação com as nossas amigas Marchante, que foi um grupo grande do Biosfera sobre a conteira, a pluma da erva das pampas. Cortadéria. A cortadéria, é isso, a cortadéria. E tantas vezes me disseram isso na formação e eu peço imensa desculpa, não estava a conseguir dizer, mas a cortadéria foi muito interessante nós estarmos lá a trabalhar convosco, ter ido o grupo todo ao vosso espaço e vocês explicarem, vocês falarem connosco e depois nós termos essa ação junto dos sítios onde nós vamos ou quando vamos às escolas, muito raramente, já vos digo, mas já aconteceu, quando vamos às escolas e no fundo nós somos uma via de partilhar conhecimento, partilhar principalmente bons métodos de interação com o meio ambiente. E depois de nós conhecermos, passamos a ver em todo lado as espécies. Claro que elas são invasoras e aparecem em todo lado, mas às vezes elas estão estão fora do nosso âmbito, nós não as encontramos ou achamos que olha que bonito, como aquela senhora, mas que maravilha, porque eu tenho aqui uma áquia que é ótima e até vou regá-la. Posso agora terminar esta minha conversa convosco partilhando também uma experiência pessoal. Eu e o Daniel somos dois jornalistas, nós abraçamos tanto estas questões ambientais que arranjamos um pequeno espaço e esse espaço que fica ali naquela zona de Castelo de Paiva tinha imensas áqueas, tinha imensas mimosas, tinha imensas espécies invasoras, tinha eucaliptos, nós alteramos completamente, fizemos realmente um mosaico naquele espaço, porque mais uma vez tínhamos esse discernimento e também a nossa vida não dependia nos 5 anos a seguir nós irmos recolher alguma coisa, portanto o espaço está interessante, está bastante biodiverso, mas o que é que nós fizemos, partilho convosco o que é que nós fizemos nas zonas que eram mais declivosas, a relação à áquia, nós aprendemos e fomos retirar, fizemos um buraco, enterramos, tal e qual como vocês nos disseram na altura, bem fundo, tapamos, estivemos sempre atentos durante os anos a seguir, sempre que haviam algumas folhinhas nós fomos lá e retiramos, mas havia determinadas pendentes que não foi fácil. E então, mais uma vez, segundo o vosso bom conselho, eu ensombrei, eu coloquei uma daqueles, não são lonas, mas é tipo uma lona bem densa e que ficou lá. Eu suponho que nós deixamos aquilo 4 anos, sempre íamos ver o que é que aconteceu. Posso-vos dizer que agora não tenho lá nenhuma. Maravilhoso. Na parte que está em baixo tem uma linha de água, tem um rio, tem lá imensas aveleiras, tem medronheiros, tem uma vegetação ripícola bastante frondosa, porque estamos numa linha de água. Na parte de cima da floresta, as áqueas, nós andamos relativamente atentos, andamos sempre por perto e estamos a conseguir controlar. Portanto, eu posso dizer por experiência própria que nós seguimos
nós descascamos as espécies, nós ensombramos, nós estivemos atentos, aquelas que tivemos que arrancar, arrancamos, enterramos no sítio bem fundo, limpamos muito bem todos os utensílios que estiveram a fazer as intervenções. Tudo isso foi levado by the book e o resultado está lá. Está muito interessante e, nesse sentido, quero agradecer esse conhecimento que vocês partilharam comigo e que eu pus em prática, e posso dizer que ele está lá. E a provar que realmente vale a pena e consegui. Claro que isto é um espaço pequeno, mas consegui controlar. Eu agora deixava, abrir a hipótese, acho que já falei aqui mais ou menos a meia hora que vocês me disseram para eu fazer esta apresentação. Façam-me perguntas, para todos os efeitos, depois o meu contacto também fica aqui, e o que vocês precisarem de nós é só uma questão de nos dizerem, e agora estou disponível para responder. Eu que estou sempre a fazer perguntas, é a minha vez de responder. Muito obrigada, Arminda, por esta partilha deliciosa. Eu vou começar aqui pelas questões, e a primeira não é uma pergunta, é um comentário, mas que é super interessante, portanto eu acho que vale a pena também ouvir a opinião da Arminda sobre isto. É a Maria Cândida, que é uma participante muito assídua, faz aqui uma reflexão que ela diz para entender como um elogio, que é verdade que a maior parte dos palestrantes que por aqui passam são biólogos ou cientistas, e nestas várias sessões a expressão mais usada é cortar, queimar, acabar com a espécie, e para a jornalista, nem estou a dizer a Arminda, mas para uma jornalista, o discurso é mais otimista, menos radical, e é só ela não estar no sítio certo. E esta perspectiva, de facto, é muito interessante. E eu acho que a Arminda foi um bocadinho levando-nos a perceber porque é que faz isto, mas eu acho que isto é importante, até porque para nós, cientistas, eu sei que estão aqui, este público é diverso, mas estão aqui muitos cientistas também, e nós temos muito a ganhar com essa forma de comunicar, não é? É muito importante porque da parte negativa leva muitas vezes à não ação. É mau. E nós percebemos que as pessoas depois têm uma tendência a não fazerem, a não, aquilo é só mau, vou fugir, vou ignorar, eu já percebi que aquilo é uma coisa má, ok. Portanto, é tão grande, é tão invasivo, eu não consigo controlar porque ela é muito difícil, então eu não vou fazer nada. E o que nós queremos, nomeadamente no Biosfera, é levar as pessoas a serem proativas. Olha, eu posso fazer alguma coisa, eu posso identificar o que está errado. Eu acabei por partilhar dois momentos em que eu não tive grande sucesso. Isso também acontece. Mas não significa... mais sucesso do que pensamos. As pessoas ficam a pensar. Pois, se calhar, também é bom, tem razão. Mas era aquela, eu julgava que a senhora dizia, meu Deus, até uma coisa tão má, eu vou já arrancar tudo isto. Mas não, ela disse, isto não é meu. É uma maneira de... Eu estava a regar, que isto é tão bonito. Esse lado positivo eu aprecio, porque eu acho que as pessoas a seguir fazem. E depois há grupos, depois quando se juntam, e eu vi isso por vocês, e eu estou relativamente atenta aos vossos trabalhos, e nós percebemos a quantidade de pessoas que vos seguem há imenso tempo, não é só Maria Cândida, há muitas pessoas que vos seguem e depois sabem como é que vão fazer, e depois identificam o espaço, e depois quando é a altura certa, juntam-se. Vocês não chegam a todo sítio, muitas vezes as câmaras não chegam a todo sítio, e às vezes as coisas até são mal feitas. Também vos vou dizer que já me aconteceu, eu tenho lá uma pessoa nesse espaço que eu vos estou a dizer, que ela é muito interessante, e ela às vezes bate-se com as pessoas das estradas de Portugal, que vão lá limpar, que às vezes querem cortar e atirar para dentro do espaço, e cortam às vezes sobreiros. Eu, como assim? Não pode fazer, vocês não façam. Eu quero que isto tenha ensombramento, eu sei qual é o espaço, eu trato. Não me deitem químicos, porque aquilo é um espaço que não... Eu peço desculpa, porque eu sei que às vezes é preciso tratar com químicos quando temos invasoras, mas aquele espaço eu não o tratei com químicos, fiz aquilo que eu vos disse, porque podia, não é? Também é certo, mas mesmo as vermas da estrada, eu não quero que eles ponham lá químicos e que apaguem e que cortem tudo. Posso também já agora partilhar convosco, quando em 2017, vocês sabem que 70% de Castelo de Paiva
ardeu. E o fogo, quando chegou àquela zona desse pequeno espaço que eu estava a falar convosco, parou. Eu lembro de um vizinho dizer, mas olha, quem vocês pagaram aos bombeiros para eles virem cá proteger-vos o vosso espaço? Ninguém, porque ninguém podia lá entrar. As pessoas saíram de casa, aquilo estava completamente, eram cinzas e eram labaredas por todo lado. Eu fui lá, portanto, aquilo aconteceu no dia anterior, durante a noite, eu quando fui lá de madrugada, eram para aí 7 da manhã, ainda se via pontos de incêndio em todo o lado. O meu vizinho disse, venham cá porque aquilo ardeu tudo. Ou seja, quando há realmente na paisagem, este descontínuo, este mosaico, ele atua, ele tem a sua ação. Não quer dizer que todas as árvores queimam, como é óbvio, é óbvio. Mas o que é certo é que não havendo aquele contínuo, que no caso de Castelo de Paiva são eucaliptos a perder de vista, ele chegou àquele espaço e parou. Pronto, tenho lá realmente muitos sobreiros, tenho lá muitas espécies e esta diversidade fez com que ele parasse. Pronto, se calhar da próxima vez não vai acontecer isso, não vou ter esta sorte, mas a verdade é que o espaço, quando é biodiverso, ele atua no terreno e nós vemos, 2017 foi uma catástrofe, como vocês sabem, 70%, 70% de um espaço de Castelo de Paiva, aquela zona ter sido queimada é imenso, é calamidade mesmo. É verdade. É um ano que me assusta imenso. Depois temos aqui uma pergunta da Maria Azevedo, que pergunta: em que zona de Portugal é que a Arminda tem encontrado mais invasoras? Mais quantidade, mais diversidade? Vocês viajam por todo o país, é verdade. E se calhar, será que conseguiram passar a ver invasoras mesmo quando vão fazer programas sobre outros temas? É verdade, é mesmo isso. Passamos a ver invasoras e às vezes até o próprio operador de câmara, nós temos aqui um naipe que trabalha há muitos anos connosco, eles gravam, mesmo que não seja o tema, dizem, eu ouvi isto, e vocês já viram que há isto aqui, e gravam. É verdade que no norte, até por causa do tipo de paisagem que nós temos, e há muita intervenção, e há muito minifúndio, portanto, há muito espaço que é, há uma disrupção humana porque o espaço é mais confinado. Eu reconheço que o norte tem muito, mas se nós seguirmos o design, mais uma vez, da monocultura que existe no Alentejo, e nesta altura às vezes podemos estar a falar mesmo de uma espécie como a oliveira, transforma os espaços muito, muito monótonos e com muito pouca biodiversidade, e nós vemos muitas vezes nas bermas aparecerem, principalmente ao longo das estradas, o espanta-lobos, eu acho que é daqueles que eu às vezes vejo mais naquele sítio, mas também vejo eucaliptos nos sítios que não deviam. Depois quando chegamos ao Algarve, e principalmente às zonas muito litorais, nós vemos imensos chorões. E claro, as acácias, mais ou menos por todo lado, mas claro que de certeza que o grupo que faz esse tipo de levantamento saberá responder melhor do que eu. Nos Açores e na Madeira tem outras espécies, mas também existe lá o incenso, a ponteira. Sim, nós já fizemos até programas só com as invasoras que existem nas ilhas, são um pouco diferentes e o acesso é muito mais difícil. Exatamente. Não, quando aquilo que nós temos no mapa, muito, não no nosso mapa, mas no mapa dos cidadãos cientistas fantásticos, é que o Alentejo tem menos e o interior do país tem menos, mas também tem menos pressão humana, menos perturbação e às vezes situações ecológicas um bocadinho mais extremas que também atrapalham as invasoras. As ilhas é assustador. É Um, mesmo. Depois temos aqui, deixa-me ver se eu não me perdi, porque isto aqui avançou um bocadinho. Ahm, Temos um comentário do José Alberto a dizer que na zona de Castelo Paiva e Aroca, de facto, tem muitas invasoras, incluindo as acácias, que a Arminda falou. E ele fala da Serra da Arada e nas zonas da aldeia de Drave. Sim, aqui tem muitas áquias e muitas acácias a aparecer. Ahm, Temos aqui um comentário da Cristina, olá Cristina, que diz que, olá, também olá Zé Alberto, é muito bom ver estes quadradinhos aqui fiéis às quartas-feiras. Um,
E Cristina, é uma nota. Mas eu acho que é sempre importante estas coisas porque aprendemos todos. E ela dá uma nota a dizer que o correto é ambiente e não meio ambiente. A Cristina trabalha em ambiente, no nosso Instituto Nacional. Um, Depois temos aqui, deixem-me ver, parabéns para a Arminda da partilha. Temos aqui uma questão do Ruben, dar parabéns à Biosfera, todos os sábados, já é tradição ligar a RTP, puxar o programa atrás. Existe alguma diferença entre jornalismo de natureza versus jornalista menos específico ou mais convencional? Isto é a primeira questão. Depois tem uma segunda. Confesso que caí na armadilha do niilismo ao ouvir os. Eu estou sem óculos, estou atrapalhada. Ao ouvir os programas da Biosfera, em que falam sobre alterações climáticas. Ok, ele também cai nesse. Tá, isto é uma confissão, é verdade. Alguma dica sobre como afastar o pessimismo perante toda a informação e previsões negativas futuras? Eu tenho uma dica, mas eu quero ouvir a da Arminda. Primeiro, um jornalista de ambiente, as redações dos jornais e das televisões, como vocês imaginam, têm muitos jornalistas, têm que fazer muitas coisas e bastante diversas. Pode ser desde um acidente ao orçamento de Estado, à última baboseira que um político qualquer diz e que tem que ir dizer, ao crime que está ali ao lado. E depois existe o dia do ambiente, o dia da árvore e tem que fazer algumas peças. A diferença é o conhecimento que nós temos que passar. Quando nós escrevemos uma peça, o que passa para o público às vezes é só, e deve ser, é assim que eu falo com a minha equipa, deve ser só uma parte que é assimilável pelo outro, mas o jornalista tem de saber muito mais do que aquilo que está a passar para o público, porque não estamos a falar para um público generalista, não estamos a fazer papers científicos, portanto, nós estamos a comunicar. E nós temos que saber que é para saber fazer perguntas, para saber interagir com os investigadores, com as pessoas que vão falar connosco, porque senão qualquer resposta nós aceitamos como válida porque não se sabe. E por isso eu lembro-me de um político há uns anos atrás, de dizer que ia resolver o problema das invasoras com as centrais de biomassa. Eu dizia, como assim? Como é que vocês vão resolver quando nós vamos às centrais de biomassa, quando nós conseguimos entrar, porque não foi fácil, quando só havia uma central que pertencia à EDP, não nos deixavam entrar. Quando foi liberalizado para mais centrais, nós conseguimos entrar e percebemos o que é que está aqui. Estão touros. Não estava a limpeza da floresta. E depois quem tinha as centrais dizia-nos, nós não podemos cortar todo este material lenhoso e fazer chegar ao fim de X quilómetros, já não é rentável este caminhão chegar até ali e pôr as espécies no triturador. Depois, quando nós fomos às máquinas, nós percebemos, eles diziam, quer sejam as de facas, quer sejam as de martelos, basta uma pedrinha, basta passar de uma espécie linhosa para outra, ela já corta de uma maneira diferente, aquilo são canivetes suíços e a máquina avaria, tem que ir para trás. Isto nós só podemos depois falar com quem diz que vai limpar a floresta utilizando centrais de biomassa se nós soubermos, se formos um jornalista que peguem todos os temas, é muito mais difícil nós contrapormos como assim, não é verdade, isto não é possível, ou diga-me como é que é possível arrastar esta quantidade, no fundo, de ar e de volume até este espaço. Diga-me onde é que isto vai ser feito, quem é que vocês têm no terreno a fazer isso e nós como jornalistas vamos lá ver. E esta capacidade de nós confrontarmos às vezes informação de pessoas que estão a falar connosco é muito importante. Nesse sentido, estas décadas de conhecimento ajudou-nos a ser especializados, o que significa que nós também, quando fazemos um programa, tentamos ser, às vezes, back to basics, explicar coisas básicas, o que é uma invasora, o que é uma exótica, o que é uma espécie nativa. Às vezes temos que muitas vezes ir a este dossiê, porque há sempre novas pessoas a chegarem ao programa
E isso é importante explicar. Mas depois nós temos um layer acima porque já fizemos muitos programas, já aprendemos muito convosco e essa aprendizagem tem que resultar num conteúdo que seja fiel, mais fidedigno, porque para mim, no fundo, é um programa de ciência, não deixa de ser comunicação, e a comunicação para um canal aberto, eu tenho que não perder o espectador, mas tenho que dar uma, às vezes nem que seja peso, conta e medida, às vezes há determinados termos ou há determinada abordagem que eu sei que há um nicho que me vai perceber, mas também não, lá estão as imagens que vocês viram, as coisas são suficientemente interessantes para as pessoas. Eu ainda não percebi, mas fiquei a ver e se calhar eu vou perceber o conteúdo que vai estar à frente. O meu objetivo é sempre nunca é democratizar a informação, nunca deixar ninguém para trás. Estava-me a falar a questão para afastar o pessimismo. Para afastar o pessimismo acontece com projetos e programas como este que nós estamos aqui hoje a ter. Quando nós conversamos, ficamos a saber mais, ficamos a saber o que é que podemos fazer. Se eu no fim de um programa, alguém no café comentar uma coisa qualquer do meu programa de 25 minutos, eu já estou muito contente. Significa que essa pessoa vai dizer uma só coisa que é importante para ela e vai comentar com a pessoa que está ao lado. Olha, tu sabias que aquilo que está ali na praia é um chorão, é uma invasora, aquilo não é bom, e há outras pessoas que vão chegar e vão dizer, então não pode ser, não pode fazer, quando estão a proteger, não vou calcar esta zona do NAR, porque eles estão aqui a recuperar, perceberam? E assumem aquele espaço como seu. Eu acho que é esta forma de combater o pessimismo, é quando nós vimos que a solução está nas nossas mãos, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos ser proativos, nunca ter aquela sensação isto é demasiado. Há alterações climáticas, eu gosto muito mais de falar de extremos climáticos, até porque ao fim de 20 anos a linguagem, tal e qual como a Cristina nos dizia, não é meio ambiente, é ambiente, a linguagem mesmo jornalística foi-se adaptando. E nós percebemos, sempre houve alterações climáticas, os extremos climáticos e a duração, o impacto num espaço de tempo mais confinado tem a sua reação, tem algo que nós dizemos não é bom. Não é dizer sempre houve, o ambiente sempre foi assim, as plantas sempre existiram por todo lado. É aquele pequenino pedaço de ok, acontecia, mas não desta forma, e para isto não acontecer eu tenho de ser uma atitude proativa. E se os meus pares, aquelas pessoas que me rodeiam, percebem e pensam como eu, isto tem um efeito multiplicador. Eu acho sempre que o efeito multiplicador pela positiva é sempre o melhor. Posso estar aqui com alguns óculos um pouco cor-de-rosa, eu peço desculpa, mas realmente eu acho que ao fim de 60 anos já posso dizer isto. Acho que sim. Filho dos óculos cor-de-rosa. Um, temos aqui um comentário, esperem, perdi o nome da pessoa, que é a Vânia, a dizer que na estrada do Ovar, Furador, São Jacinto, junto à Ria de Aveiro, existem muitas ervas das Pampas. Ela tem colocado na app, obrigada, Vânia, no Biodiversity for All. E ela, eu acho que é assim um desabafo. Essa zona merecia um programa Biosfera. E Mas é teve. verdade que já fizeram um quase só da Cortadéria, não foi? Só. Fizemos, sim, senhora. É terrível. Fizemos e recorremos a essas imagens sempre que queremos mostrar a biodiversidade que é necessária face a um aspecto que acontece de repente e que não é bom. Nós pomos essas imagens para as pessoas. Olha, já vi isto, identifico, é aquela coisa. Sim, fizemos, sim, senhora Vânia. Muito obrigada. Fizemos e vamos continuar a fazer. É só ir à procura ao RTP Play. Exatamente. Estão aqui vários comentários de parabéns, eu vou só dizer assim, mas depois nós podemos mandar a gravação do chat para a Arminda. E temos aqui eu acho que o Vítor Pombeiro ficou aqui muito curioso, eu também, que foi referido que está a trabalhar num projeto que envolve o som. Será relacionado com os sons da natureza numa zona bastante impactada por vegetação invasiva e outra zona com vegetação nativa? Percebi bem? Em qualquer caso, pode dar-nos um aperitivo para nos fazer esperar ansiosos pela exibição?
Temos, sim, senhor. Temos um grupo de, mais uma vez, estamos sempre ligados à academia, que fizeram um estudo, o resultado está no ar e o Biosfera vai lá e vamos a terreno para nós gravarmos os sons num ambiente que é nativo, num ambiente que é monotemático, num ambiente onde tem mais invasoras, menos invasoras, e eles vão explicar principalmente quais são as espécies que estão lá, quais as que não estão, que é muito interessante, que é descobrir neste espaço deveria de estar esta espécie e aquela por causa da cadeia ecológica e ela não está. É muito interessante, eu achei absolutamente fantástico. Temos um outro que nos fala da comunicação entre espécies, aquelas que não comunicam, e então eles fazem gráficos e como é que esta comunicação tem ou não tem uma viabilidade versus o contínuo vegetal num determinado espaço. Depois vocês vão ver que as pendentes, tudo isso faz parte da importância de nós percebermos que aquele sítio, quando há uma disrupção, o impacto vai ser maior e ele vai se propagar, porque nós não conseguimos chegar lá, são ou zonas muito declivosas, ou são zonas que são frequentemente sujeitas a incêndios, ou são zonas que estão muito despidas, ou então as pessoas às vezes falta a capacidade de comunicar, mesmo os órgãos oficiais, a simplicidade é sempre uma vantagem. E às vezes não podem ser simplistas. Dizer às pessoas, cortem tudo que está à volta das casas. Depois as invasoras crescem com toda a velocidade. E o Biosfera foi mostrar, quando houve as campanhas, mais ou menos depois de 2017, já tinha sido em 2005 e depois em 2017, mostrar o que é que devem cortar, como é que devem fazer em relação às copas, o que é que devem manter, porque é importante, porque senão vocês estão a pôr imensos fósforos à vossa volta e não é isso que vocês querem. Mais uma vez, de forma pedagógica, e esse impacto nas pendentes, nos sítios que são mais próximos das aldeias, das cidades, de arruamentos, de corta-fogos, tudo isso nós vamos com eles a terreno e eu acho que vocês vão gostar de ver. Depois temos aqui uma pergunta mais história de vida da Arminda. A Maria pergunta qual é o episódio da Biosfera que gostou mais de fazer? Uau! Lembro-me só por causa das circunstâncias e já vocês vão perceber porquê. Eu estive a gravar no Canhão da Nazaré, convidaram um grupo de jornalistas de vários setores, da imprensa escrita, rádio e televisão, e nós tínhamos que passar de um pequeno barco para um outro e era com todo o equipamento que vocês imaginam, aquilo ia para outro sítio, mas nós tínhamos que nos agarrar a uma escada que de repente desaparecia os pés debaixo de nós, tipo 5 andares, estão a imaginar? E depois tivemos que passar para outro navio. Foi muito interessante porque puseram um ROV lá embaixo e naquela altura nós ficamos com essas imagens, aquilo que nós esperávamos que não tivesse biodiversidade porque a força da água era muito grande. Fiquei espantada com a quantidade de espécies que existia numa zona assim tão lunar. Quando eu estive a trabalhar convosco, foi mesmo no princípio, foi mesmo com as nossas amigas marchantes, e no princípio, quando estavam a pensar por algum vetor numas espécies para combater algumas invasoras, eu lembro que eu fiquei super espantada, que não imaginava como é que podiam cruzar estes dois universos, a parte de um vetor que era um inseto que ia ajudar a combater uma espécie para ela não proliferar. Eu fiquei muito admirada porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi o juntar estes dois reinos e surpreendeu-me. Não quer dizer que não existam outras coisas que foram muito interessantes por, sei lá, biodiversidade extrema em cavernas, ou então quando nós fomos ver as montanhas submersas à volta dos Açores e foram imagens mesmo muito bonitas e a universidade faz um trabalho muito interessante, eu gostei, ou com cachalotes, porque também as imagens ficaram muito bem, mas essa relação, quando vocês me explicaram, marcou-me,
porque eu até perguntava, mas não há o perigo de depois, um pouco como aconteceu nos antípodas, não é? Nunca aconteceu na Austrália, quando tentaram pôr a febre hemorrágica para combater a questão do lobo, para ele apanhar o coelho, e eles começaram a apanhar o canguru. Isso não poderia ser. Vocês explicaram-me, vocês estavam a testar, e vocês na altura diziam, mas ainda está tudo em laboratório, ainda não estamos a pôr isto no terreno. Foi muito marcante. Estou-vos a dizer que foi muito marcante, porque esta junção e a capacidade do conhecimento, conseguir ter resultados e com métodos que nós não estávamos a contar, é sempre isso que, no fundo, eu acho que o espectador também quer, e eu também gostei de saber. Obrigada pela pergunta. Bom, se o nosso triquilogaster deixou uma marca. Deixou, sim, senhor. Foi muito interessante. Está aqui um comentário, mas que eu acho que é interessante, do Filipe Ribeiro. Não sei se é o Filipe Ribeiro que eu estou a pensar, que estava ali agarrado àquele peixe-gato enorme, àquele siluro, mas se calhar é. É um comentário que eu acho que é giro, ou seja, vocês já estão a gravar há décadas e têm muito trabalho nesta área que no fundo é sobre ecologia. No fundo, se calhar é uma pergunta, ele não me fez com uma pergunta, mas eu vou fazer com uma pergunta. Será que faz sentido um trabalho sobre e-ecology, ou seja, comparar as imagens antigas vossas com as atuais e ver a evolução das invasoras? Vocês têm programas de invasoras, se não é desde 2005, eu já não me lembro o primeiro programa em Coimbra, mas foi 2000 e pouco. Eu acho que vocês ainda estavam a acabar o vosso curso, ou já estavam em mestrado, vocês ainda estavam como alunas. Portanto, Eu fui aluna até muito tarde. exato. Pode ter sido, Portanto, acho que eu aprendi os bons dias, lembram-se? eu lembro dos bons Andamos. dias em cima de umas oliveiras em Santa Clara com a Arminda. Exato. E a dizer, estes bons dias, eles vão abafar completamente este espaço. Mais vezes já bati à porta de uma vizinha minha a dizer, olha, sabe, isto é muito bonito, mas isso é uma invasora. E ela, isto já está aqui há tantos anos. Mas eu faço esse efeito pedagógico, vou falar com as pessoas. São muito não é só o descaradas. efeito pedagógico, é o desafio de comunicação, de passar isso a uma pessoa que não está minimamente à espera. Eu acho que é Exato, sempre exato, uma surpresa. exato. Tem aqui a Cristina, que é uma fã do Biosfera, a mesma Cristina que falou há bocadinho, está a Muito perguntar: bem. não haveria hipótese do Biosfera passar na RTP1 em horário nobre? Vocês passam informações tão interessantes. Certo. Oh, Cristina, nós agora estamos na melhor fase que nós temos digamos, de meios, porque nós, em qualquer altura, podemos ir ao RTP Play e vemos a hora que a gente quer. Ou enquanto está a cozinhar, podemos passar para trás, vamos à box e pomos a passar o programa. E nós, nesse sentido, eu já deixei no princípio, como era muito importante, não havia estas disponibilidades de nós conseguirmos ver fora de horas. Às vezes pedíamos, como assim, nesta altura, ou quando estava atrás ao mesmo tempo estava a dar o telejornal, estava a dar a Biosfera, às vezes eram assim uma luta, assim, como assim, as pessoas vão ver o telejornal, vão ver a Biosfera, é praticamente votá-lo ao anonimato. Mas pronto, fizemos este caminho, no fundo, porque vocês nunca nos largaram. E as direções de um canal público como a RTP, eu sempre tive liberdade completa para fazer o trabalho que nós estamos a fazer. Nunca fizemos publi-reportagem, nunca ninguém fez greenwashing com o Biosfera, porque ninguém nos pagou para fazer nem dizer coisa nenhuma. E isso é bom, porque às vezes comparam-nos com outros programas que estão noutros canais e nós percebemos que alguém pagou aquela informação e a informação é enviesada. Isso eu só posso dizer, é ótimo que a RTP tem sido um parceiro espetacular, porque realmente nunca tive nenhuma limitação. Eu faço aquilo que quero, escolho os meus temas e tenho a liberdade total, nem que seja para dizer muitas vezes mal do governo. Acontece. Se é preciso, eu digo, e não me sinto constrangida. Isso é uma vantagem. Depois, pronto, agora com a box, com a internet, ir ao RTP Play, vocês podem ver mesmo de programas de há 20 anos, 15 anos, é possível. E se houver algum que não exista, que vocês não estão a conseguir, mandem uma mensagem no nosso site da Farol de Ideias e nós enviamos o link. Fiquem descansados que fazemos isso. Muito bom.
Eu confesso que me perdi um bocadinho. Eu acho que a maior parte dos comentários que estão aqui são parabéns para a Arminda, da forma Obrigada, como comunica, do obrigada. entusiasmo, e eu acho que Deixa eu algumas ver pessoas aqui o notaram-se. que escapou. Escapou-te um da Sónia Malveiro, que é só um comentário, mas que eu acho que se calhar a Arminda pode comentar. Porque ela, parabéns, hein? Mas ela diz: o papel da comunicação social é essencial para chegar a cada vez mais pessoas. E nós temos muitas vezes, nós cientistas, da nossa parte, temos muitas vezes a noção que não somos capazes de chegar ao grande público. Portanto, o vosso papel é muito importante para chegar a mais pessoas e se calhar as pessoas que não se interessam tanto. Como é que vocês É, conseguem? Vocês estão sempre a ganhar público novo, não é? exato. Nós Qual que estamos é a ganhar o público segredo? Se novo. pudermos falar do segredo. Certo, certo. Mais uma vez, o segredo são sempre as pessoas que vêm e nós percebemos que gostaram mais de um determinado tipo de programas, que abordamos coisas. Eu posso vos dizer que a esmagadora maioria, quando nós pomos programas onde as pessoas podem ter uma ação, podem fazer, podem duplicar, ou seja, as pessoas fizeram isso, eu também vou conseguir fazer em minha casa, eu também vou conseguir fazer no meu jardim, eu também vou plantar isto porque é fácil, eu também vou ter uma ação, são sempre os programas que nós percebemos que têm mais êxito. E, nesse sentido, estes novos públicos significam que temos sempre, princípio básico, acho que é do jornalismo, democratizar a informação, porque saber é poder, é um clichê, mas é verdade, e quem sabe tem poder. E se é visível, as coisas que eram invisíveis, depois de nós sabermos, começam a ser visíveis. E nesse sentido, quando nós aliamos um bom trabalho de captação de imagem, imagens que são bem feitas, não são gravadas de qualquer maneira, não só porque nós temos um longo trabalho no fundo é cinematografia, porque nós, nos nossos documentários de ciência, nós fazemos cinema, nós, com o Biosfera, aplicamos o mesmo conceito e o mesmo detalhe. Não há uma imagem que é feita de qualquer maneira, não há um entrevistado que é colocado num sítio qualquer e começa a falar. Tudo é feito com cuidado, porque eu sei que as pessoas que estão a falar connosco estão a ceder o seu tempo, portanto merecem ficar o melhor possível, e as pessoas que estão a ver em casa gostam desse pormenor e desse cuidado com a imagem e que a informação seja sempre completamente correta. Nunca, eu posso ter erros e quando nós também dizemos, erramos, há uma coisa aqui que não está certa, pusemos uma coisa que não está certa, nós emendamos e dizemos, temos as nossas redes sociais que têm imensas pessoas, nós dizemos logo, nós alteramos, vocês vejam que nós fizemos esta alteração porque o nome que estava errado. Houve alguém há muito pouco tempo que nos disse, como assim vocês puseram o nome em latim numa espécie que não é essa, era a outra, era uma lebre e estava o lince, é gato por lebre, eu tenho toda a razão, pedimos desculpa, fomos logo emendar. Às vezes esses erros acontecem. Acontece Mas a é quem esse não faz nada. é isso. Mas de preferência é sempre ser o mais correto possível. Ou seja, dos programas todos que eu vejo, é raro encontrar alguma coisa. Um, Temos aqui uma pergunta do Vítor, que se calhar muitas pessoas também se pensam. Não é tanto, se calhar, o que sente. O Vítor pergunta como é que se sente quando os seus colegas de profissão de outros meios de comunicação divulgam desinformação em relação ao ambiente. Passa Eu muita informação errada hoje, respiro, infelizmente, não é? respiro. Se eu conheço, e como podem imaginar, pois já vos disse várias vezes qual era a minha idade, conheço muita gente e muitas pessoas me conhecem a mim. E então eu comento, eu vou lá falar com ele. Como assim? Como é que vocês disseram isto? Se não faz sentido nenhum. Isto está errado. Oh, vá, mas e depois já não dá direito a desmentido, porque é o consumo dos dias. Quando nós estamos a falar de um telejornal, de uma reportagem, aquilo não volta atrás, não volta a dizer, olha, nós dissemos, num jornal ainda se faz uma errata, aqui houve este erro. Num telejornal, normalmente isso não acontece, passou. Só que, de preferência, tentam não passar no slot a seguir. Se eu sei, se eu falo com a pessoa, em princípio, normalmente acontece, as pessoas depois não voltam a pôr a peça no ar. Isso está errado, não é isso. E às vezes é difícil passar detalhes. Mais uma vez, como eu vos dizia, nós temos que saber muito mais do que aquilo que estamos a pôr numa peça final. E o jornalista com o qual nós estamos a falar, ele tem que perceber porque é que está errado. Não é só olha, está errado porque não deve ser assim.
Não, invasora não é exótica, é outra coisa qualquer. Estas espécies estão todas muito bonitas, todas floridas e que trouxeram de não sei, de um sítio qualquer, elas estão, se estão num horto, já estão mal, não deviam estar. Portanto, não é dizer, mas elas estavam ali confinadas, estavam num sítio, as pessoas que andam à procura de espécies que não têm, portanto, vão a outros sítios. Eu lembro-me na altura uma questão com um castanheiro, e então, se as pessoas não têm, portanto, têm que ir importar, mas esse sítio onde estão a importar a dizer que Portugal não tem, é porque tinha a tinta. Na altura era a Itália que tinha a tinta no castanheiro, eu disse, não pode vir, percebem? Vocês não podem dizer que Portugal não tem porque tem um problema, portanto tem que estar confinado. Como assim o pinheiro português, na altura do nemate, não pode ir? Isto é muito grave para fazermos o nosso trabalho com as paletes e coisas assim. O ambiente está contra a indústria. Não, não vou explicar, percebem? Não estou a dizer que tenha sucesso, mas às vezes eu respiro fundo, 2 vezes, 3, e pronto. Mas compreendo o ponto do Vitor. Compreendo. Às vezes são tiros, eu acho que são tiros que nós damos no nosso próprio pé quando fazemos esse tipo de trabalho, nós jornalistas. E eu peço desculpa. É mesmo por desconhecimento. Não, eu acredito muito mesmo que as pessoas, na maior parte das vezes, não sempre, não fazem por mal, fazem porque não conhecem e interpretam mal. É isso mesmo. E, portanto, daí o poder da informação. E temos aqui vários comentários nesse sentido. Temos aqui pessoas a perguntar se pode deixar o seu e-mail para fazer as sugestões de programas. Claro que sim, claro que sim. E podem ir às nossas redes sociais, o Instagram, coloquem lá, muitas vezes nós seguimos e respondemos, às vezes pedimos, eu estou a precisar desta informação ou daquela, quem é que sabe, quem é que conhece determinado tipo na vossa zona vocês têm isto ou têm aquilo, digam-nos. Muitas vezes nós fazemos essa interação. São muito bem-vindos, por favor. Boa. Deixa-me ver que outra vez, já me perdi outra vez os comentários todos aqui. Quer vir à minha escola? Já tenho aqui um convite. Pronto, eu já tem de ser tudo muito programado. As nossas amigas souberam que eu cheguei aqui a correr, que estou a gravar uma série documental sobre inteligência artificial, só para vocês saberem. E, portanto, eu cheguei aqui uns 10 minutinhos, 20 minutos antes de começar o webinar. Nem sempre é fácil, mas a equipa é grande. Se não for eu, e se for possível, temos o maior prazer. Mas é uma questão de nós combinarmos. Não vou dizer que posso ir, que podemos ir a todos, mas é só para vos dizer que já aconteceu e tivemos o maior prazer em fazer e levar imagens e interagir convosco. Houve uma vez um grupo que também era de jornalismo do 10º ano, acho eu, tinham uma cadeira de jornalismo e montaram peças connosco para ver como é que se faz uma peça de televisão, sempre que pudermos, mas tenham essa noção que às vezes não é fácil. Não é um puzzle nada fácil. Não é. Ok, nós já passamos da nossa hora, eu estava aqui distraída. Pois já. Eu a dizer à Arminda que nós nos mantínhamos na 1 hora, já passamos um bocadinho, mas se me escapou alguma coisa, eu vou mandar o chat, até porque faz bem ao ego ver este chat, Arminda. Obrigada a todos. Muito obrigada. Pessoas a fazer sugestões de programas e comentários, às vezes aos desempenhos que se vê de algumas entidades. Muito bem. Eu acho que foi uma coisa que a Arminda também já foi falando muito, mas pode-me ter escapado mais alguma comentário assim, e eu não gosto de deixar as pessoas sem resposta. Por isso, eu acho que estamos a chegar ao fim. Eu acho que temos aqui 1 ou 2 avisos finais. Para já, o TPC, não se esqueçam daquele desafio que nós costumamos fazer às vezes, de amanhã, quando forem tomar café, falem à pessoa que estiver ao vosso lado, mesmo que seja um desconhecido, sobre uma espécie invasora. É sempre giro. É, sim, senhor. O convite que não podíamos, 2 convites que não podíamos deixar de fazer. Portanto, o primeiro convite é para a próxima sessão das invasoras às quartas.
e para voltarem e trazerem um amigo. E a próxima sessão, deixem ver, não falhar aqui, vai ser no dia 15 de abril. Um, que eu acho Beta ajuda, mas acho que é da Ascendi, a partilhar o trabalho que têm Ascendi, sim. feito no controle de invasoras ao longo das suas vias. Portanto, vai ser uma visão completamente diferente, mas de certeza que muito positiva e muito de mãos na massa, lidar com o É, problema todos os dias. Portanto, nós temos aqui uma diversidade grande. E o outro convite é 23 a 31 de maio, Semana sobre Espécies Invasoras, em Portugal e em Espanha. Contamos com todos. Arminda, contamos consigo também. claro que Contamos com sim, todos claro os que sim. professores que estão aqui, contamos com todas as outras pessoas que eu sei que estão aqui, profissões muito diversas, e pode ser um grupo de amigos a fazer uma caminhada e a pôr as invasoras no mapa, ok? O que interessa é, nessa semana, vamos todos pôr a Península Ibérica, as ilhas ficam um bocadinho tristes quando nós dizemos Península Ibérica. Portugal e Espanha a falar de invasoras, ok? Arminda, muitíssimo obrigada. Muito obrigada por me receberem e Super obrigada por ter estado aqui. correspondido às expectativas, ultrapassou as expectativas. É mesmo muito bom termos pessoas que veem as coisas com um filtro diferente. E aprendemos sempre. Portanto, eu acho que ganhamos todos. Olhem para aqui. Prontos, uns grandes, muitos parabéns. Muito obrigada, muito Obrigadíssima, obrigada. obrigadíssima a todos por estarem aí. Contamos com vocês para a próxima sessão. E boa noite. Boa noite a Obrigada. todos. Tchau, Obrigada. Boa noite tchau. Tchau, a tchau. todos. Boa Obrigada. noite. Obrigada Obrigada. a Com todos. licença. Muito obrigada. Adeus. Agora o Zoom dá